Olá para você que acompanha a cobertura do TJ UFSC sobre a pandemia da Covid-19. Hoje nós trazemos uma entrevista exclusiva com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Ubaldo César Baltazar. Nós tratamos sobre a possibilidade de volta às atividades presenciais na instituição, respeitando o distanciamento social, além também da possibilidade de aulas à distância. Além disso, conversamos com o reitor sobre a possibilidade de cancelamento desse semestre 2020.1, além da situação na contratação de professores que vinham afligindo a instituição no início do semestre. Para assistir mais, é só conferir a seguir. A universidade tem discutido medidas para continuar com as atividades durante a pandemia da Covid-19. A gente percebeu que teve alguns pronunciamentos da universidade, inclusive do senhor, com relação a isso. Eu queria saber se a universidade tem estudado o retorno de parte das atividades de ensino, mantendo medidas restritivas. Eu queria ligar essa pergunta só a uma notícia que saiu ontem, no final da tarde, que é o pedido do Ministério Público Federal pedindo esclarecimentos do senhor com relação à paralisação das atividades de ensino, né? Que eu creio que seja bem parecido com essa pergunta. Então, tem realmente algum tipo de discussão com relação a isso por parte da universidade? O que eu posso lhe dizer agora é que nós estamos estudando. Nós temos todo o colegiado discutiu, nós preparamos um documento que ainda vai ser alvo do trabalho dos diretores de centro, que estão, esta semana, ouvindo os departamentos, as coordenadorias de cursos, para trazer para a administração central um conjunto de propostas para que a gente possa ou recomeçar dia 1º de junho, a nossa suspensão das aulas, mas eu não posso estabelecer uma data. Vai depender de toda uma análise de conjuntura lá na última semana de maio. Nós estamos, as nossas decisões, por enquanto, estão fundadas, embasadas, tanto na decisão da Organização Mundial de Saúde, como o decreto do governador do estado de Santa Catarina. Provavelmente na segunda-feira nós vamos assinar uma portaria designando grupos de trabalho, que nós chamamos de subcomitê. Nós temos um comitê da crise, que é composto pelo reitor e alguns pró-reitores e representantes da comunidade universitária, um comitê assessor e 5 subcomitês que vão estudar a partir já do final dessa semana agora. Mas o que nós queremos é aprovar um documento que não seja definitivo, que vá se corrigindo ao longo do tempo, mas que a gente não seja tomado de surpresas no momento que temos que voltar às atividades. Posicionar mais uma vez com relação a essa questão das aulas à distância, seja elas EAD ou seja elas com a aula sendo gravada, esse estudo, a gente já teve, as aulas foram suspensas no dia 16 de março. Nesse tempo todo, teve essa discussão aconteceu, e eu quero linkar de volta com relação a um pedido do Ministério Público, porque foi pedido um posicionamento da UFSC que alguma coisa fosse feita nesse período de pandemia, alguma definição fosse dada. A UFSC vai dar um posicionamento para o MPF. Qual que é essa posição da UFSC? Ela considera, então, as aulas à distância ainda uma possibilidade que é aventada? Nós estamos discutindo. Por enquanto, nós não temos nada aprovado. E a partir da semana que vem, nós vamos ter um conjunto de atividades, de algumas soluções para ver como fazer. Porque é um pouco complicado, de um momento para outro, impor aos professores que deem aula de forma remota, por videoconferência. Há toda uma preparação que precisa ser feita aí. E que não pode se confundir, como eu já falei, com as técnicas do ensino à distância. O ensino à distância exige toda uma preparação que nossos professores não têm, a maioria. Agora, o que alguns estão fazendo é aula remota, por videoconferência.
E esse é um problema, porque depende muito da possibilidade de participação de alguns alunos que não têm condições, não têm computador em casa. A gente pode imaginar que todo mundo tem um celular, mas nem todos têm os equipamentos, as plataformas para poder instalar no seu celular. Então, esse tipo de aula teria que ter a concordância de todos os alunos. Os subcomitês que nós estamos criando têm justamente essa função de identificar as diferentes situações para a gente ver se pode ou não retomar as aulas. O que nós vamos responder ao Ministério Público é que nós estamos estudando. Nós não temos condições agora de instituir o ensino à distância para toda a universidade. Reitor, existe a possibilidade, considerando que as aulas começaram em março, a gente teve poucas semanas de aula, poucos dias de aula, as medidas de distanciamento parecem que vão se impor por um bom tempo. Existe a possibilidade de cancelamento desse semestre 2020.1? Olha, nós não estamos trabalhando com essa possibilidade, porque o cancelamento do semestre vai implicar, nós vamos ter consequências, implica a realização do vestibular de julho agora, o vestibular de dezembro para a entrada do ano que vem. Eu diria que nós não estamos, não que não seja preciso chegar um momento X, pessoal, não tem jeito, tem que cancelar o semestre. Mas eu, por enquanto, não vou garantir que essa é uma decisão que será tomada como uma decisão que nós estamos pensando agora. Agora nós estamos trabalhando com as opções possíveis para a retomada das aulas. Em junho ou julho, nós já estamos há mais de 50 dias nesse sistema de quarentena. Se chegar um momento, tivermos que estender em junho, é uma questão que nós vamos ter que tem que ser muito bem discutido. Vamos cancelar o semestre ou vamos recomeçar, terminar reduzindo os dias de aula para o semestre? O MEC já autorizou, o Conselho Nacional de Educação também já autorizaram a redução do número de dias letivos. A gente sabe que a universidade tem vários estudantes num quadro de situação de uma vulnerabilidade social maior. Quais medidas que a universidade tem tomado para assistir essas pessoas nesse momento em que a gente não tem aulas acontecendo na instituição? Olha, nós estamos adotando, inclusive é publicado um edital todo mês pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e os estudantes que necessitam se inscrevem e recebem uma espécie de bolsa, auxílio, que é pouca, a gente sabe que é pouco, mas é o que a universidade pode fazer. Para ter uma ideia, só no RU nós temos em torno de 5.000 estudantes isentos. E o RU é fundamental na estrutura da universidade em função desse número de carentes. São 11.000 refeições por dia. Para voltar, o RU tem que estar funcionando. Com relação ao RU e com relação à BU, o restaurante universitário e a biblioteca universitária, já fazem 2 meses que a gente teve quase 2 meses essa pausa nas atividades. Vocês estão discutindo ações com relação a isso, a volta das atividades, se possível. Quais seriam as alternativas ao RU e à BU? Como ficaria? Se existe uma possibilidade, o senhor disse que a universidade não volta sem o RU, como é que ficaria essa situação num ambiente de distanciamento social? Nós não temos uma alternativa ao RU. O RU, para voltarmos, colocar os estudantes dentro da universidade, nós temos que ter o RU aberto. E também, se a pandemia continua, há uma ideia de abrir o restaurante, mas espaçando as mesas para manter
a distância regulamentar entre um e outro, aquele 1,5 m, 2 metros. Tá? Isso vai ser problemático, porque com 11 mil refeições dia, como que nós vamos estruturar o RU para que todos possam almoçar ou jantar, mantendo as condições mínimas para evitar aglomeração, contatos muito próximos? A biblioteca, a mesma coisa. Nós precisamos pensar como fazer, como permitir a entrada dos alunos, professores, mantendo níveis de segurança para evitar contágio também. Heitor, o início do semestre na UFSC começou meio conturbado com relação a problemas financeiros na contratação de professores. Isso inclusive gerou adiamento no início de algumas aulas, de algumas disciplinas. Essas contratações que estavam problemáticas no começo do semestre foram feitas? Como é que está a situação da universidade com relação a isso? E também com relação à contratação dos professores, dos contratos que terminam em julho. Como é que isso vai ser feito? Essa discussão tem continuado durante esse período de pausa na universidade? Olha, o MEC, inclusive, já decidiu, através de uma regulamentação, que ficam suspensas todas as contratações. Então, nós temos análises que já foram feitas das necessidades dos vários departamentos. Mas nós não podemos contratar professor substituto, por enquanto. Concursos para professores efetivos estão suspensos também. Queria agradecer ao senhor por estar falando com a gente e desejar o melhor possível para a universidade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e prestar alguns esclarecimentos. Eu sei que estão todos preocupados, nós mais do que ninguém estamos também ansiosos, preocupados para pôr fim a essa situação. A partir da semana que vem, nós vamos começar a trabalhar, mas também é preciso dizer uma coisa: os centros de ensino não pararam também, no sentido de que continuaram as discussões de como fazer as melhorias. O que eu posso garantir é que a universidade não está parada nesse sentido. Nós estamos tentando encontrar os meios de como voltar. Para continuar acompanhando a cobertura do TJ UFSC sobre a pandemia da Covid-19, é só nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube e agora também no Twitter. Até a próxima e se cuidem!